Olá, vamos ao Evangelho de hoje. Hoje é sábado, 13 de dezembro. Então vamos fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, que é o nosso Pai, e agradecer mais este dia lindo que se inicia. Agradecer por termos aberto os olhos da carne e que possamos querer abrir os olhos do coração para esta jornada que se inicia, por mais esta chance que recebemos de fazer diferente, de fazer um pouquinho melhor. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso guia amado, nosso modelo. Elevar o nosso pensamento e nos conectarmos aos espíritos amigos, o nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, espíritos protetores. Pedir que eles permaneçam conosco durante o nosso dia, durante as nossas tarefas, estejam conosco nos nossos lares, nas conversas, a nos inspirar boas ideias, boas ações e bons pensamentos. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho. Vamos ver uma reflexão para o nosso dia. Vamos ver. Caiu aqui no final do capítulo 5, nas explicações, nós vamos voltando então. Então, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, e o nosso item 29, está nas instruções dos espíritos, portanto, a última parte do capítulo, e é do espírito São Luís, em Paris, em 1860. E o tema que São Luís traz é sacrifício da própria vida. Então, o item 29 do capítulo 5. Vamos ver o que nos diz. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de torná-la útil? Então, esta foi uma pergunta que Kardec fez a São Luís. Que é aquele que está desanimado, mas não quer tirar sua própria vida através do suicídio, se procurar através, aqui ele está usando o campo de batalha, se procurar ir se expor ao risco iminente da morte com o propósito de buscá-la, né? Se procurar no campo de batalha com o propósito de torná-la útil, tem mérito nisso, buscar o fim da vida para torná-la útil através da batalha? É um tema que nós não presenciamos muito, mas podia acontecer, pode acontecer ainda, né? Vamos ver a resposta, depois a gente conversa um pouco. Resposta de São Luís. Quer o homem se mate ou se deixe matar, seu propósito será sempre o de encurtar a vida, existindo assim a intenção do suicídio, mesmo que ele não ocorra de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Serve apenas como desculpa para disfarçar a sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir ao seu país, procuraria viver, defendendo-o e não morrendo, pois, uma vez morto, ele não serve mais para nada.
O verdadeiro devotamento consiste em não se ter medo da morte, quando é preciso ser útil. Devemos enfrentar o perigo e oferecer, sem temor, o sacrifício da própria vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Muito bem, acho que São Luís foi bem claro, né? Que não vai se tornar, não tem mérito aos olhos de Deus se uma pessoa se oferecer ao serviço, no caso um serviço militar aqui, né? Para buscar dar fim à própria vida. Será, como ele diz aqui, quer se mate ou quer se ofereça, sabendo da intenção, se o que ele busca é encurtar a sua vida, não terá mérito aos olhos de Deus, porque na verdade ele não foi útil, não é mesmo? O que Deus espera de nós? Que nos melhoremos moralmente, né? Ele sabe o quanto tempo de vida é útil para nós e para o meio em que vivemos. Por isso que tirar a própria vida, encurtar a vida nossa ou de alguém de qualquer forma, aos olhos da doutrina espírita, não é algo interessante, não é algo que tenha a valia de Deus de nenhuma forma. Então aqui não deixa de ser diferente, por mais meritoso que possa parecer, não é digno. O que ele deixa claro aqui, que se oferecer ao serviço, não tendo medo da morte, querendo servir ao seu país, sim, isto é digno, mas não para buscar como desculpa tirar a própria vida. Então, bem claro que a gente aprenda, né, uma lição que vem nos elucidar. Aqui nós podemos também prestar, falando sobre o sacrifício da própria vida, me veio à mente, e a gente pode falar rapidamente, sobre o suicídio indireto, que nós não temos claramente a intenção de tirar as nossas vidas, mas nós acabamos assumindo o risco de que estamos tirando a nossa vida aos poucos através de vícios, através da exposição a riscos claros e desnecessários, né? Nós vimos isso muito bem retratado na obra de André Luiz, do espírito André Luiz, especialmente na obra Nosso Lar, né? Onde ele conta um pouco da trajetória dele, onde enquanto ali no umbral gritavam para ele: suicida, suicida, e ele dizia: não é, pensava, não pode ser para mim que eles estão, porque eles me atacam assim, se eu não tirei a minha vida. E depois ele vai entender que ele é tido como um suicida indireto, porque através de todos os exageros da bebida, da comida, do desgaste da máquina física, ele acabou antecipando ali a desencarnação, né? Então, num outro momento, com certeza vai cair aqui oportunidades da gente falar mais sobre isso, mas é importante que a gente já vá tomando conhecimento que quando nós sabemos que algo prejudica o nosso corpo físico, a nossa máquina, e mesmo assim fazemos, nós estamos assumindo um compromisso com o risco do suicídio indireto. Bom, muito boa a nossa reflexão de hoje. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Tá cheio de marcações aqui. Deixa eu tirar as marcações. Vamos ver. Então, a vida no mundo espiritual. Pergunta
pergunta 327. Então, este capítulo 6, trata da vida no mundo espiritual, depois que desencarnamos, como acontece esse processo. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos é a seguinte, 327. O espírito assiste ao enterro do seu corpo físico? Chocante esta pergunta, né? Especialmente quando estamos chegando na doutrina. A resposta: frequentemente assiste. Entretanto, algumas vezes, sua perturbação é tão grande que ele não entende o que está acontecendo. Bom, vamos ficar só nessa. Nós já falamos em perturbação, se não foi ontem, foi antes de ontem. A perturbação acontece após a desencarnação, ali após a morte do corpo físico. Existe um período que chamamos de perturbação. E este período é mais longo ou menos longo conforme o estado de espíritos, conforme algumas variáveis que interferem neste tempo e neste processo. Os espíritos dizem a Kardec que frequentemente o espírito assiste o seu enterro, mas que muitas vezes este estado de perturbação está num nível em que ele não entende o que está acontecendo. Nós comentamos também no outro dia que muitas das vezes, por falta do conhecimento de que a vida continua, né, do processo ali e da própria questão moral daquele espírito, ele não entende que desencarnou, porque ele está tão presente, está tão vivo, muitas vezes se sentindo até mais vivo do que quando estava na casa física, porque livre daquele corpo pesado, se estava doente, se já estava envelhecido, ele se sente mais vivo e ele não entende o que está acontecendo. Então, não é para nos assustarmos, é para a gente começar a pensar de que a vida continua, de que nós não precisamos ficar ali se não quisermos. Como a gente faz para se preparar? Estudo, tentando nos tornar pessoas melhores, porque também nós temos o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que se nós estivermos de bem conosco, de bem com Deus, de bem com a nossa harmonia com o Pai, nós vamos sentir todo esse amparo que vai estar ali para nos dar orientação, para nos encaminhar, para nos consolar se sentirmos, porque nós sentimos a despedida, claro. Mas então podemos nos preparar desta forma, fiquemos tranquilos, estudando um pouquinho por dia, nos tornando melhores um pouquinho por dia, que tudo vai ficar bem tranquilo. Importante também é nós sabermos disso para sabermos da nossa postura durante os velórios e durante os enterros. Isso é muito importante. Não fica se comentando da vida do irmão que desencarnou, especialmente se o comentário for infeliz. Não se comenta, mas buscou por isso, mas não se cuidou, mas não foi feliz, porque aquele irmão pode sentir algumas vezes estas conversas desagradáveis. Se realmente queremos bem o irmão que acaba de fazer a sua passagem e vamos àquele momento, que seja para ir ficar em silêncio e em prece. Tenhamos respeito pelo momento, como queremos que as pessoas tenham por nós quando chegar o nosso momento de nascer para a vida espiritual. Fiquemos com isso, meus irmãos. Vamos encerrar? Vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai mais uma vez pela oportunidade bendita deste dia, desta reencarnação e da nossa vida imortal. Permaneçam conosco, espíritos amigos, durante a nossa jornada deste dia lindo que se inicia.
Fica conosco, Mestre Jesus, em nossos corações, em nossas mentes, vá à nossa frente, nosso modelo, nosso guia. Espíritos amigos, fluidifiquem a nossa água e fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.